Afirmando-lhes com muita certeza, não há felicidade nesse mundo sem esta vida com Deus, com a Santa Vó Rosa, com o profeta Santo Irmão Alto. E de estarmos aqui na igreja é uma grande felicidade. Assim como dizia o santo profeta e salmista rei Davi: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Nós temos que ter essa alegria, esse contentamento de aqui estarmos no tabernáculo de Deus, esse local sagrado. Eu vos cumprimento com a paz do Senhor, aqueles a quem eu não pude cumprimentar pessoalmente. É motivo de muita alegria de vê-los novamente aqui na igreja, de vir prestar a sua adoração, o seu louvor e a sua gratidão. Também estendo esta saudação aos nossos irmãos e amigos internautas que estão nos dando esta oportunidade preciosa da sua companhia, de estar conectados conosco do iniciar ao findar da nossa santa reunião e compartilharmos dessas bênçãos divinas do nosso Deus. Também saúdo se estiverem presentes entre nós, visitantes, desejando-lhes boas-vindas. E lhes afirmando com muita certeza que a sua presença nos deixa muito contente, muito mais nos céus, através do nosso Deus, do seu digníssimo Espírito, de Jesus, seu Filho amado, de nossa Mãe Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa, o Espírito Consolador, prometido por Jesus, e diante ao profeta Santo Irmão Alto, profeta de Deus e pastor de nossas almas, sucessor do Consolador, que tem todo o poder para preparar o seu espírito, a sua alma, para se agregar a este povo apostólico. E eu quero também transmitir o abraço fraterno da direção de nossa igreja a todos os nossos irmãos. E desejar que as bênçãos dos céus recaiam sobre todos e possam todos saírem daqui fortalecidos e acompanhados pela proteção divina e a unção do Espírito Santo do nosso Deus. Eu convido, por gentileza, aqueles que estão assentados para que fiquem de pé, se assim possível. Faremos uma oração inicial de agradecimento. Também peço a reverência dos nossos irmãos e amigos internautas, para que realmente a nossa comunhão seja verdadeiramente com os céus. Em sentido de oração, com mãos erguidas aos céus, cabeças curvadas, olhos fechados para não se distrair, assim nós iremos orar. Santíssimo e eterno, glorioso Pai Celestial, mais uma vez em sequência ao dia de ontem, aqui estamos no Teu tabernáculo, para lhes prestar toda adoração, louvor e gratidão. Também expressar o nosso carinho, o nosso reconhecimento pela presença do Teu digníssimo Espírito, que é o poder supremo dos céus, que emana virtude ao Senhor,
para que seja concedida a cada um de nós através de Jesus, seu Filho amado, que é o pão vivo que desceu dos céus para nos alimentar e fortalecer na fé. Adoramos, louvamos e glorificamos a Ti, ó Divino Mestre, Senhor Jesus. Prestamos-lhes toda adoração, louvor e gratidão, como também a nossa Mãe Maria Santíssima, Rainha dos Céus, nossa Mãe poderosa, que aqui está presente, juntamente com a Santa Vó Rosa. Ambas Rainhas dos Céus vieram para receber de nós toda adoração, todo louvor e gratidão. E ao Senhor irmão Aldo, profeta do nosso Deus, pastor de nossas almas, queremos Te louvar e glorificar o Teu santo nome, como também de bem dizer das Tuas obras, e lembrarmos dos legados do Senhor através da mensagem tanto cantada, como palestrada através da leitura do boletim. Neste momento também, nós louvamos e glorificamos santos profetas, santos apóstolos, arcanjos, patriarcas, serafins, querubins, que são santos da glória do nosso Deus, que aqui estão diante de nós, para trazer as virtudes divinas da unção do Espírito Santo do Pai. Eu entrego em Tuas santas mãos ao profeta santo irmão Aldo, desde o mais novo de idade, a de mais idade, que aqui está presente nesta reunião, como o trabalho do conjunto coral, o trabalho do corpo ministerial desta santa igreja entre diáconos e diaconisas, o trabalho do púlpito. Eu entrego em Tuas santas mãos para que eu possa ministrar esta reunião conforme a Tua santíssima e bendita vontade. E eu entrego também aqueles que estão acompanhando, os nossos irmãos, os internautas e amigos que estão nos dando esta honrosa companhia através da internet, de compartilharmos desta reunião gloriosa. E assim, numa só voz, nós declaramos iniciada a nossa reunião para a honra e glória desses santos de grande poder e para a edificação da vida de nós todos, não só para hoje, mas para todos sempre. Amém. Iremos cantar de número 1, Igreja Forte. Pois é
Não
Muito bem. Antes de ouvirmos o próximo hino, eu quero fazer um aviso geral aos nossos irmãos aqui presentes e principalmente aos nossos amigos internautas e os nossos irmãos que estão acompanhando via internet. Nós temos reunião nesta congregação semanalmente, aos sábados às 19 horas e 30 minutos e aos domingos às 10 horas da manhã. E temos também reunião quinzenalmente às quarta-feiras, reunião de oração, que é dedicada ao digníssimo Espírito Santo do nosso Deus, que tem o seu início às 19 horas e 30 minutos. Então a participação de todos é muito importante, no qual irão ter a oportunidade de assim louvar e glorificar o digníssimo Espírito Santo do nosso Deus, que é o poder supremo dos céus, a Deus o nosso Pai e a Jesus, seu Filho amado. Então, estão tendo a oportunidade de estar ligados aos céus, através das nossas reuniões. E participam também, através do site da igreja, do programa A Hora Milagrosa, que está sobre a responsabilidade da direção desta Santa Igreja, em nome do profeta Santo Irmão Aldo, que terão oportunidade dentro dos seus lares, no seu trabalho, quando tiver a possibilidade de ouvir uma palavra, uma mensagem que alimenta o seu espírito, a sua alma. A nossa congregação aqui em Duartina está situada na rua Timóteo Pereira de Souza, número 86, Vila Duartina, na cidade de Duartina, estado de São Paulo. E nós estamos aqui de braços abertos para receber os nossos visitantes, aqueles que desejarem vir conhecer pessoalmente a nossa igreja, a nossa mensagem. Será um prazer muito grande de recepcioná-los em nossa igreja. Na sequência nós iremos ouvir cantado pelo coro o hino que traz o título Arca Divina, de número 116.
prezados e amados irmãos, esta igreja é a Arca Divina, que Deus, o nosso Pai, lá no passado, através do profeta Noé, instituiu aqui nesta terra para recolher os bons e humildes de coração. E hoje, nos dias presentes, esta igreja apostólica é esta Arca Divina, que através da Santa Voz Rosa, o Espírito Consolador prometido por Jesus, e diante ao profeta Santo Irmão Aldo, profeta do nosso Deus e pastor de nossas almas, prepara este povo, para então pertencermos ao reino do nosso Pai Celestial. Irmãos, neste momento nós iremos meditar na mensagem, e após a mensagem palestrada, nós teremos a última mensagem cantada pelo coro. Mas é necessário a comunhão de espírito de todos, inclusive a atenção dos nossos irmãos e amigos internautas. Ontem nós meditamos na mensagem a respeito do batismo, que é o batismo de arrependimento, o batismo com o Espírito Santo e depois a confirmação com o batismo nas águas, que faz parte da regeneração, da transformação da criatura humana para verdadeiro cristão, para a santificação de sua alma. E esse ato, todos aqueles que aceitaram esta Santa Igreja, a Santa Voz Rosa como Espírito Consolador e o profeta Santo Irmão Aldo, devem submeter ao ato do batismo, sacramento esse instituído por Deus, através de Jesus, que entregou a São João Batista no Rio Jordão, para que fosse batizar. E orientado por Jesus, a Santa Voz Rosa nos transmitiu os recados dos céus, que o batismo nessa Santa Igreja ele é aceito por Deus, no entanto que é feito no local sagrado, dentro do templo apostólico, no tranque batismal, naquelas águas sagradas, onde que nós deixamos ali sepultado todos os nossos pecados e maus sentimentos de outrora, e renascemos para Deus, o nosso Pai, para a nossa regeneração e a nossa santificação. E é um ato de fé que nós deveríamos fazer para Deus, em amor à nossa própria alma. Mas o que eu quero lhes transmitir neste dia, nesta hora, nesta mensagem, é o que está redigido aqui no boletim, mas que tem os esclarecimentos do profeta Santo Irmão Aldo na mensagem que traz o título: A Verdade do Reino dos Céus. Com o objetivo de salvar a criatura humana, quando esteve nas terras da Judéia, nosso Senhor Jesus disse que os que ouviram o seguinte: reconhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Entendam que a verdade a que Jesus se refere é a verdade no sentido divino e espiritual. A origem da verdade é Deus, o nosso Pai, que foi manifestado na terra pela sua palavra e doutrina, através dos santos profetas e pelo seu Filho amado, nosso Senhor Jesus. Deus é toda a verdade, pois nele não há engano e nem injustiça, mas é a bondade, justiça, amor. E com todo o seu poder infinito, criou o universo, esta terra, o homem, firmado na verdade. Ao criar o ser humano, Deus disse: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Aí vemos o Pai, o Filho e o Espírito Santo realizando o milagre da criação do homem, a imagem e a semelhança deles. Consciente, espiritual e santo. Deus é a verdade, a justiça e o amor. O seu Filho Jesus é o princípio da verdade, e ele veio ao mundo para ensinar a verdade do seu Pai. E foi por este motivo que ele afirmou: eu sou a luz do mundo.
quem me segue não andarás em trevas. Jesus é o Verbo de Deus. Como se refere o apóstolo São João? No princípio era Verbo, e o Verbo estava junto de Deus, e o Verbo era Deus, e ele estava no princípio junto de Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele coisa alguma foi feita. De quando estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz brilha nas trevas. Portanto, Jesus é a essência da palavra de Deus, e foi por isso que ele, ao ser interrogado por Pilatos, não negou o seu Pai e a sua missão, mas lhes respondeu: para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade, e todo aquele que é verdade, ouve a minha voz. Certa vez, quando se dirigia aos judeus, Jesus fez uma afirmação, revelando toda a sua divindade e poder, para ensinar o caminho que conduz à verdade e à vida, dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Jesus é o caminho para os céus. Por ser a verdade, por essência, é a verdade, por ser a vida, a perfeita infinita, a perfeição infinita, o princípio da vida, e por isso pode nos dar da vida. Jesus é o único caminho para ir ao Pai. Portanto, a verdade que conduz aos céus, nele está. Aquele que ele apontar para representá-lo, ensinar esta verdade. Foi por esse motivo que deu autoridade e poder aos seus discípulos para anunciar o caminho da salvação, dizendo: ide e pregai o evangelho a todo mundo. Quem crê e obedecer será salvo. Portanto, os seus apóstolos tiveram a missão de ser, em nome de Jesus, o caminho, a verdade para os céus. A sua mãe, Maria Santíssima, durante todos esses séculos, tem sido o caminho e a verdade que conduz, que conduziu, digo melhor, e conduz milhares e milhares de almas aos pés de Cristo, aos céus. E todos os que estão ligados a Jesus fazem parte da sua vontade, sendo consagrados, obedientes aos seus ensinos e dedicados ao bem e à justiça, como seus exemplos de boa conduta podem conduzir muitas almas para os céus. E nesses tempos atuais, nosso Senhor nos aponta o caminho, na pessoa espiritual da Santa Rosa, e foi preparada e santificada para ser com Jesus as testemunhas da verdade, e é a grande vencedora, que alcançou em um grau elevado de santidade e de virtudes, de sabedoria e poder. Portanto, alcançou a plenitude de Jesus, cumpriu-se nela a promessa de nosso Senhor, escritas pelo apóstolo São João no livro do Apocalipse, sobre o santo vencedor, ao dizer: ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhes darei
uma pedrinha branca, e sobre esta pedrinha escrito um nome novo, que ninguém conhece, exceto o que recebe. Portanto, o santo vencedor teria um novo nome, ou um título, que somente seria revelado no templo próprio, a igreja, a sua igreja. E continua Jesus prometendo ao que vencesse, ou seja, que cumprisse o nobre ministério de ser representante dele na terra, para exercer a missão do outro Consolador, e segunda testemunha do grande poder do nosso Deus. E continuou dizendo o santo apóstolo, nas revelações do Apocalipse: ao vencedor que praticar até o fim as minhas obras, dar-te-ei poder sobre as nações, e as governarás com cetro de ferro, como se quebram vasos de argila, do mesmo modo que também a mim foi dado por meu Pai, e dar-lhe a estrela da manhã. Portanto, o esplendor comparável ao próprio Jesus. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E em outro trecho, diz o Senhor: ao vencedor faloei sentar-se comigo no meu trono, do mesmo modo que eu venci, e me assentei com meu Pai no seu trono. Esta expressão de Jesus, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas, quer dizer, quem tem humildade, sabedoria, esperança no cumprimento de suas palavras e promessas, e que conhece os sinais dos tempos, ouça o Espírito Consolador enviado por ele, Jesus, falar ao povo de Deus. Portanto, Jesus faz esta promessa a uma pessoa que seria formado por ele ainda em vida, do corpo aqui na terra, para revelar os ensinos, tudo o que ainda faltava para ser revelado ao cristão aqui na terra. A promessa era para o santo vencedor, que receberia o galardão de Consolador. Estimados irmãos e irmãs, qual é esta verdade que Jesus se refere no início desta mensagem e onde encontrá-la? A verdade está na casa de Deus, como diz São Paulo em sua carta a São Timóteo: fiqueis ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja de Deus, vivo, a coluna, o baluarte da verdade. A verdade consiste: amarás ao Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, de todo o seu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Quem cumprir este mandamento, cumpriu toda a lei divina. Portanto, este é o princípio da verdade, que leva a criatura humana a ser feliz, porque a verdade é a prática do bem, da justiça e do amor. Na verdade, não há mentira, nem hipocrisia, nem injustiça, nem deslealdade, nem guerra, nem ódio, nem disputa e nem intrigas. É por isso que dizemos que a verdade procede de Deus, do seu divino Espírito, de Jesus nosso Senhor, e nesses tempos da regeneração, é anunciado pela Santa Vó Rosa o Espírito Consolador, por nosso santo irmão Aldo, sucessor do Consolador, Supremo Pastor,
deste rebanho e por sua igreja, que é a coluna, o baluarte da verdade. São Pedro ensina em sua carta sobre a santidade no amor e na caridade fraterna, depois de haver purificado as vossas almas na obediência à verdade, para um sincero amor fraterno, amai-vos intensivamente uns aos outros, com afirmações puras, pois foste regenerados não de uma semente corruptível, mas de uma semente incorruptível, pela palavra viva, eterna de Deus. Foste regenerados, diz São Pedro, a vida espiritual por meio da semente incorruptível, que é a palavra de Deus, que é a pregação do Evangelho do Reino dos Céus, pregado e ensinado nesses dias por nossa Igreja Apostólica, conforme Jesus transmitiu a Santa Vó Rosa e ao Santo Irmão Aldo, nos seus ensinos durante 44 anos em que esteve fisicamente entre nós. Esse precioso ensinos, que são a base doutrinária desta igreja, e sobre o comportamento com o próximo, continua o santo apóstolo: finalmente sede de igual ânimo, compadecido fraternalmente, amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal com mal, ou injúrias por injúrias. Antes, pelo contrário, bendizendo, pois para isto mesmo foste chamado, a fim de receberdes bênção por herança, pois na verdade, quem quer amar a vida e viver dias felizes, refreie a sua língua do mal. Evite que seus lábios pronunciem falsidade. Afaste-se do mal. Pratique o que é bom. Busque a paz. Siga, porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão atentos às suas súplicas e orações. Mas a face do Senhor é contra os que fazem o mal. Portanto, prezados irmãos, aí está a verdade do reino dos céus, que, obedecendo com amor, serão muito felizes e abençoados no final de sua jornada aqui na terra. Herdarão o reino dos céus e viverão eternamente felizes na glória celestial. Aí eu faço uma pergunta, não precisa responder, mas responda na sua consciência e no seu coração. Querem ser felizes? Querem ter a graça de Deus? Querem, por conseguinte, ao término da sua jornada aqui nesta terra, herdar, por conseguinte, a glória celestial e pertencermos ao reino do nosso Pai Santíssimo? Então, irmãos, os nossos pés devem ser calçados nesta verdade. Os nossos pés devem estar sobre o Evangelho de Jesus, que é, por conseguinte, a base fundamental da verdade que vem de Deus, que vem da unção divina do seu digníssimo Espírito. Por isso que ele mesmo, Jesus, diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Veja que se nós perguntarmos para qualquer pessoa, principalmente para aquelas que têm vício de embriaguez, se as pessoas conhecem a verdade, eles vão dizer que conhecem, como de fato conhecem mesmo. E vão dizer que a verdade está com Deus, que a verdade vem dos céus.
Mas essa verdade, para conhecer ela realmente, é preciso praticar. É preciso viver, é preciso vivenciar a verdade que Jesus aqui nos ensinou. Deus, o nosso Pai, Ele sempre foi justo com as suas palavras. O que Ele profetizou lá no passado, através dos profetas, Ele cumpriu-se na vida do povo de Deus. Uma da verdade é que nós acabamos de ouvir, através desse hino que diz a arca divina. Deus, o nosso Pai, Ele designou o santo profeta Noé para anunciar ao povo da terra a verdade, que Ele é a luz, que Ele é amor, que Ele é perdão. Mas o povo deixou-se embriagar pelos acontecimentos do mundo, pela vaidade, pela a luxúria, pela mentira, pelos prazeres mundanos. E Ele anunciou por um período de tempo que Deus deu. E aquele povo não quiseram saber. Então Deus determinou que Noé recolhesse por conseguinte a sua família, porque eram justos, os seus filhos, as suas noras, a sua esposa, e recolhesse por conseguinte um casal de cada espécie. E ninguém estava acreditando que Deus iria deixar recair sobre aquele povo a sua justiça. Mas por falta de obediência, por não conhecer a verdade, por não querer conhecer a verdade. E recaiu sobre aquele povo a justiça de Deus. No entanto que Ele deu o dilúvio, que ali choveu 40 dias. A arca já estava construída por Noé, onde já estava abrigado aquilo que Deus havia dito a ele. E todos ali pereceram, porque não foram alicerçados, não estiveram com seus pés calçados na palavra de Deus, que é justo, que é amor, que é perdão, mas que exige a verdade. E esta igreja apostólica, irmãos, é a constituição, é a sequência desta arca divina, que vem pregar a verdade, que Jesus, por conseguinte, Ele é vida, e vida tem para nos dar, mas é necessário nós sermos verdadeiros. E a verdade, ela consiste em quê, irmãos? Em sermos sérios, não rancorosos, mas sermos sérios, termos responsabilidade nos nossos atos, atitude e proceder como filhos de Deus, sermos justos nos nossos negócios, sermos justos na parte espiritual, sermos justos com a nossa família, com aqueles que estão ao nosso derredor, de ter a plena consciência e convicção que somente Jesus, Ele é o caminho, a verdade e a vida, mas que Ele constituiu através da palavra também pessoas absolutas, que têm todo o poder e virtude para fazer como um elo, uma ligação dele, Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, para que nós pudéssemos chegar aos céus, assim como Ele fez no passado, através de Noé, onde aquelas pessoas não acreditaram. Jesus, Ele cumpriu, por conseguinte, uma promessa gloriosa. E para afirmar ainda mais, eu digo que Deus, o nosso Pai, para mostrar que Ele é verdade, Ele abriu mão do de mais precioso e enviou Jesus. E depois Jesus cumpriu o seu ministério, fez a sua promessa a respeito do Consolador. E esse Consolador veio com esta missão, e com todo o poder. Veja que Jesus deu poder e autoridade à Santa Vó Rosa para edificar a sua igreja. Quando Jesus estava referindo ao vencedor que daria a oportunidade de ter em suas mãos a pedrinha branca escrita o seu novo nome, Ele estava falando do Consolador.
No entanto, que ele denominou o Espírito da verdade. Veja, irmãos, que todas as palavras que é pregada, que vem dos céus, está enfatizando a verdade. O Espírito da verdade, esse que convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo, terá o direito, por conseguinte, de assentar comigo no meu trono, assim como eu venci e assentei com meu Pai no seu trono. Não foi essas palavras que eu li aqui perante esta mensagem? A Santa Vó Rosa, ela veio com esta missão. Para quê, irmãos? Para quebrantar a mentira, a dúvida, o erro, a enganação, principalmente doutrinária, e pregar a verdade do reino dos céus, e fazer-se conhecidos os planos de Deus, de ter por conseguinte a última oportunidade. Não foi isso que o coro cantou através dessa mensagem? A última oportunidade de salvação, por conhecer a verdade. Então, irmãos, nós temos que aproveitar enquanto é tempo. Digo isso não somente para os irmãos aqui presentes, mas todos aqueles que estão nos acompanhando via internet. A verdade está bem presente aos nossos olhos. E esta verdade está com a Santa Vó Rosa, o Espírito Consolador, está com o profeta Santo Irmão Aldo, com nossa Mãe Maria Santíssima nessa igreja. Nós não estamos vivendo dias diferentes como foi lá no passado por Noé. Nós estamos vivendo isso na realidade, tantos acontecimentos, tantos flagelos, tantas dificuldades. Nós não sabemos o que está por vir pela frente. Nós só sabemos que Deus está dando esta última oportunidade, porque Ele é verdade, Ele é amor, Ele é perdão. Ele quer resgatar o objetivo da criação da raça humana, quando Ele e Jesus e o seu digníssimo Espírito diz, ao fazer o homem, façamos Ele a nossa imagem e a nossa semelhança. Então Ele quer resgatar esses preceitos, que nós sejamos a sua imagem e a sua semelhança. E para sermos a imagem e a semelhança de Deus, em primeiro lugar deve prevalecer a verdade, deve prevalecer a sinceridade, a honra, a dignidade. É tudo isso que esta igreja vem pregando, de cumprir-se por conseguinte já diante esta terra, uma disciplina que nos uniformiza como verdadeiro Filho de Deus, que só no seu porte, do seu cumprimento, não é, irmãos, fanatismo, mas que expressa a verdade, que nós somos uniformizados através de uma disciplina e que nós representamos os céus. Isso é pregar a verdade. Não precisamos sair gritando o nome da Santa Vó Rosa, o nome do irmão Aldo, para quem não queira saber. Mas se nós estivermos dentro da verdade, dentro desta disciplina, com amor ao nosso próximo, ao nosso semelhante, no trabalho, na escola, na rua, considerando ele como nossos irmãos, porque o maior mandamento, ele diz, um dos primeiros mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a tua força, com todo o teu entendimento. Mas o segundo mandamento, ainda até maior que esse, com poucas palavras, diz, amar o seu próximo como a ti mesmo. E se amar o seu próximo é pregar a verdade. Se está dentro da disciplina da igreja, está mostrando um bom testemunho. Como por outro lado, um ponto negativo para que todos entendam, se nós estivermos aqui na igreja fazendo ao contrário disso, nós não estamos com a verdade. Nós estamos mentindo a nós mesmos. Iremos contrariar aquilo que Deus, o nosso Pai, está pregando, aquilo que a Santa Vó Rosa está anunciando, aquilo que o irmão Aldo está trazendo. Então nós devemos ser absolutos, nós devemos ser justos, nós devemos em tudo fazer em nossa vida conforme Deus, o nosso Pai. Ele é justiça, Ele é amor, Ele é perdão, mas precisamos agir conforme Ele quer de cada um de nós, porque Ele fez nós a sua imagem e a sua semelhança. Ele deu o seu amado Jesus para ser o caminho, o elo. E Jesus preparou a Santa Vó Rosa para ser esta ligação, de nós aqui na terra, a Ele nos céus.
mas precisamos viver nesta verdade, precisamos ser alicerçados dentro desta verdade. E assim, logicamente, irmãos, nós estaremos ligados aos céus. Veja que nós devemos ser o sal da terra, branco e a luz do mundo, para que esta verdade seja conhecida a todos esses corações e seja anunciado o nome da Santa Vó Rosa como Espírito Consolador e o nome do profeta Santo Irmão Alto, e que nós possamos ajudar a ganhar muitas almas para o reino dos céus. Então vivam esta verdade, irmãos, pratiquem esses ensinos da Santa Vó Rosa, do profeta Santo Irmão Alto. Vamos viver já diante desta terra, nesta igreja que é um pedaço do reino dos céus, mas o nosso proceder, a nossa atitude, ela deve estar alicerçada nessa verdade, que é o Evangelho de Jesus, os seus ensinamentos, o ministério da Santa Vó Rosa e do profeta Santo Irmão Alto. Irmãos, gostaria de falar mais, mas eu creio que os nossos irmãos são sábios, são cônscios desta responsabilidade e já descobriram, já se alertaram, como Deus, o nosso Pai, quer cada um de nós. Então se faça consagrado, dedicado, e verão, por conseguinte, o gozo da verdadeira vida, que está com Deus, com Jesus, com a Santa Vó Rosa e com o profeta Santo Irmão Alto, de viver uma vida absoluta aqui nessa terra, como verdadeiros filhos de Deus. Quem assina este boletim é o Conselho Deliberativo, que nos transmite esse recado dos céus, que o nosso Santo Irmão Aldo já nos revelou lá no passado, e que hoje está sendo lembrado pela direção da igreja. E para fechar com chave de ouro a nossa reunião, nós iremos ouvir o hino cantado pelo coro, em que traz o título, Quem vai me convencer? É o de número 495.
Prezados e amados irmãos, foi esses santos que nos convenceram. A Santa Vó Rosa, que tem todo o poder da verdade. O profeta Santo Irmão Aldo, que está alicerçado no Evangelho de Jesus, nas promessas preciosas, que haveria um só rebanho e um só pastor. Eles nos convenceram do nosso erro e convenceram nós praticarmos a verdade. Então sejam justos, fiquem firmes nesta igreja, para ter a proteção e o amparo da Santa Vó Rosa e do profeta Santo Irmão Aldo. E eu novamente ainda convido os internautas a conhecer este profeta de Deus, que pisou nesse solo, que cumpriu o seu ministério sagrado, que anunciou e revelou a Santa Vó Rosa como Espírito Consolador prometido por Jesus, que hoje ambos estão nos céus, mas querem a sua presença, a sua participação nesta Santa Igreja Apostólica e se agregar a esta Santa Família para participar da verdade do reino dos céus. Irmãos, muito obrigado pela sua participação, pelo teu trabalho como corista, como regentes, como músicos. Muito obrigado pela presença desde o mais novo de idade, de mais idade, o corpo ministerial dessa Santa Igreja. E eu quero agradecer também a participação e a companhia dos nossos irmãos e amigos internautas, que nos deram a sua honrosa companhia a participar dessa santa reunião. Eu agradeço o trabalho do nosso irmão, que é responsável pela filmagem, parte de áudio, parte de vídeo, que leva a palavra dessa Santa Igreja, o trabalho dessa Santa Igreja, anuncia o nome da Santa Vó Rosa e do profeta Santo Irmão Aldo aos quatro cantos desta terra. Muito obrigado pela participação de todos. Da minha parte foi de muita felicidade de estar aqui presente aos meus irmãos e participar nesta reunião. Muito obrigado em nome da direção de nossa Santa Igreja. Convido aqueles que estão assentados para que fiquem de pé, e ainda a atenção e a reverência dos nossos internautas, que nós iremos fazer a oração final para findarmos a nossa santa reunião. Em sentido de oração, vamos assim orar. Santíssima e bendita Vó Rosa, nosso amado Espírito Consolador, nós cremos que a Senhora, a Santa Vó Rosa, é o Espírito Consolador prometido por Jesus. É a verdade que está em Deus, no seu digníssimo Espírito e no seu Filho amado. E o nosso Santo Irmão Aldo, como sucessor da Senhora, representante de Deus, porta-voz do nosso Deus, com ele carrega toda a verdade e a justiça divina, que quer fazer de nós vencedores, que seremos justos, fiéis, e que esta igreja é a arca divina da salvação, restaurada pela Senhora em nome de Jesus, e que nos dá a divina proteção, e recolhe as almas preciosas desta terra, para um dia estarmos nos céus. Santa Vó Rosa, ouve as orações dos nossos irmãos que aqui estão presentes, dos nossos irmãos e amigos internautas que acompanharam esse trabalho com muita consagração, com muita reverência. Atenda a súplica, os pedidos de perdão, de auxílio que esses seus filhos aqui clamam pelo teu santo nome. Santo Irmão Aldo, profeta de Deus, intermedia em favor desses nomes que aqui estão contidos nessa caixinha de oração. Eu não sei o que eles pedem, eu não sei o grau de merecimento de cada um deles, mas o Senhor, que tem todo o poder de onipresença, de onisciência, conhece e sabe o mérito de cada um de nós aqui na terra. Irmão Aldo vai em busca daquelas almas que estão nos confins dessa terra, traz para esse aprisco, para ser somado em números maiores de alma. Peça ao Senhor, a Santa Vó Rosa, a nossa Mãe Maria Santíssima, que toque na mente e no coração dos governantes desse país, para que possa facilitar a vida desses seus filhos aqui na terra, e nós possamos aqui cumprir a nossa missão de verdadeiros filhos de Deus. Tenha misericórdia daqueles que estão sobre um leito de hospital, clamando pela misericórdia divina do nosso Deus, desde que toma conhecimento do poder do Senhor, irmão Aldo, da Santa Vó Rosa, de Maria Santíssima, o poder de Deus, possam ser prevalecidos, ser amparados, conforme a vontade do nosso Pai Celestial. Tenha misericórdia, guarda, pois, e ampara a todos, desde o mais novo de idade ou de mais idade. Peço também a tua proteção, para que os nossos irmãos possam se dirigir para os seus lares, tenhando uma boa tarde de descanso, uma boa noite,
E que na próxima oportunidade, na semana que vem, eles possam aqui estar com meu colega do ministério. E dê uma boa semana de trabalho, de produtividade, de estudo, enfim, para os seus filhos, desde que eles são merecedores aqui nesta terra. Prezados e amados irmãos, recebam a bênção de Deus, o nosso Pai, de Jesus e de Maria Santíssima. Que a bênção da Santa e querida Vó Rosa, do profeta Santo Irmão Aldo, recaia sobre todos. Que a companhia desses santos e anjos possa estar com todos aqui e também com nossos amigos e irmãos internautas. Damos por encerrada a nossa santa reunião, não somente para hoje, mas para tudo sempre. Amém. Paz do Senhor para todos, muito obrigado e até a próxima oportunidade.